Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu estava aqui preparando a palavra, estudando para gravar o devocional e eu simplesmente me deparei com a minha vasilha de suculenta. Vou mostrar para vocês. Essas suculentas, elas foram todas plantadas aqui no mesmo dia. Todas elas. Umas cresceram mais, outras mantiveram o tamanho e outras não foram para frente. Quando eu fiz essa vasilha de suculentas, inclusive eu coloquei duas plantinhas que não eram suculentas junto. E o que aconteceu com essas duas plantinhas? Elas simplesmente morreram, elas já não estão ali. Por que elas não estão ali? Porque a suculenta ela precisa de menos água para sobreviver. Se você colocar muita água, você vai matar ela. E a outra precisava de mais. Como é que no mesmo terreno, no mesmo lugar, né, na mesma vasilha que você tem todas elas, você vai medir uma água a mais para uma e menos para outra? Então, se você fizer isso, com certeza alguém vai sobreviver e a outra pessoa não vai sobreviver. Eu estou lendo aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 26, diz assim: não sejamos vaidosos, irritando-nos uns com os outros, invejando uns aos outros. Aqui está falando para a gente não ser vaidoso, para a gente não invejar ninguém, para a gente não se comparar a ninguém. A palavra do Senhor ela é muito clara. Você não precisa sentir inveja do teu próximo, você não precisa ficar se comparando ao teu próximo. E aí eu levantei aqui alguns pontos que eu queria dizer, né, e bater um papo com vocês sobre o que a comparação causa. Primeiro ponto, comparação gera distanciamento dos propósitos do Senhor. Por que gera distanciamento dos propósitos do Senhor? O Senhor ele tem um propósito para cada pessoa nessa vida. Ele quer dela um determinado comportamento. Ele tem para ela um determinado ministério, tem para ela determinada família, ou não tem uma família. Às vezes ele quer que você case ou que você não case, que você trabalhe num bom emprego ou que você trabalhe num emprego mais simples, mas o propósito do Senhor sobre a nossa vida é diferente para cada pessoa. Quando você começa a olhar o teu próximo e a se comparar, você está fazendo o quê? Você está preocupando com a vida do próximo e se distanciando do propósito do Senhor. O propósito que o Senhor tem para a nossa vida, ele é único. Ele simplesmente escolhe para você ali, te dá o caminho para você seguir em cima da palavra dele, mas de uma pessoa para outra não vai ser igual. Outra coisa que acontece, afeta diretamente a nossa saúde mental e nosso bem-estar. Você fica depressivo, principalmente agora com as redes sociais. Você começa a ver, o fulano tá viajando para tal lugar, o ciclano tá trocando o carro dele, nossa, fulano comprou uma casa, nossa, fulano reformou a casa dele, você viu? Colocou porcelanato em tudo. E aí quando você começa nessa loucura dessa comparação, que você quer que a sua vida fique igual a do próximo, e você não consegue, porque cada um tem sua própria vida, seu tempo, seu propósito, você começa a ficar depressivo, a sua saúde cai, enfim, você fica mal, você não consegue ficar bem se comparando ao próximo. Outro ponto, impacta diretamente a nossa autoestima. Já imaginou se você ficar comparando seu corpo? Nossa, aquele corpo ideal daquela modelo ali, aquela modelo ou aquela atriz que a vida dela é academia, a vida dela é massagem, ela tem condição de ficar cuidando ali do corpo dela, ela tem uma pessoa para cozinhar para ela, você não. Você tem que levantar cedo, preparar o café da manhã da sua família ali na correria, porque já tá dando horário de você dar banho no seu filho, tá dando horário de você mandar o outro filho para a escola. E aí você tá ali naquela loucura toda e mal dá tempo de você fazer um pãozinho ali, enfim, engolir com o seu café, porque o seu ônibus tá passando, então você tem que sair cedo, porque o trânsito vai ficar pesado se você vai de carro. Então isso mexe diretamente com sua autoestima. Se você começar a comparar a sua vida com o outro, você fica com a autoestima muito baixa, você fica totalmente para baixo e até adoece. Uma outra coisa que acontece, reduz a nossa gratidão a Deus. Por que reduz a nossa gratidão a Deus? A gente começa a olhar a vida do próximo e falando, olha, mas essa pessoa prospera tanto, ela trabalha tão pouco, olha, ela trabalha só 6 horas, eu trabalho 8, 12 horas por dia. Nossa, mas essa pessoa tem 2, 3 filhos e eu só tenho um ou eu não consigo engravidar. Quando você começa a fazer isso, você faz o quê? Você começa a ser ingrato, você começa a sentir insatisfação com Deus, você começa a questionar Deus, Deus, peraí.
Você tem filho predileto? Você tem um filho que você ama mais do que me ama? Porque aquela pessoa ali tem várias coisas que eu gostaria de ter, quando na realidade aquilo ali não é nada do que o Senhor tem para a tua vida. Então vamos parar hoje de comparar a nossa vida, de ficar parando pensando, eu preciso ser igual ao fulano, eu preciso ser igual ao Beltrano, meu corpo tem que ficar igual a tal pessoa, ai meu Deus, eu preciso ganhar o salário tal. Não, dê o seu melhor, faça o seu melhor, cuida da sua saúde, sim, alimenta bem, sim, faz exercício físico, sim, busca estudar bastante para sempre estar subindo na vida e melhorando, sim. Mas para de apontar o dedo para outra pessoa e falar assim, nossa, mas você não casou ainda? Sendo que a única felicidade que a pessoa vai ter é se ela tiver um marido ou uma esposa. Ou para de ir na hora que chega nas reuniões de família e falar assim, nossa, vocês casaram há tanto tempo, não vai engravidar. Não, isso é chato. Vamos dar espaço para as pessoas viverem, vamos dar espaço para as pessoas seguirem o propósito e o tempo delas. Cada um tem o seu tempo certo. E aí a gente precisa entender que a gente precisa buscar o quê? A nossa satisfação no Senhor Jesus. A gente não pode ficar buscando satisfação no dinheiro, no cargo que a gente tem na igreja, no nosso ministério, no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos. Não, a gente tem que buscar a nossa satisfação no Senhor Jesus. Eu tenho que ser satisfeita no Senhor, ser grata a Ele porque Ele morreu na cruz por mim e por você, para nossa salvação, e levar a nossa vida da melhor forma possível, porque senão a gente começa nessa ingratidão com Deus e a gente começa a fazer o quê? Murmurar, murmurar sem parar. Então vamos seguir a nossa vida, o nosso propósito, esquece, tira a vida do outro da sua reta e vai viver a sua. Cada um cuidando da sua, cada um buscando ser melhor dentro da sua própria vida. Desejo uma tarde maravilhosa, cheia da presença do Senhor Jesus, um ótimo fim de semana, fiquem com Deus.